significa sairmos das quatro paredes, significa sermos igreja onde há necessidade, que eu e você sejamos igreja indo ao encontro de pessoas que precisam ouvir a palavra, precisam ser instruídas, aconselhadas, enfim, sairmos da nossa condição de acomodação, de letargia e de culto à acomodação mesmo. E o vídeo mostra e fala de tanto investimento que fazemos em prédios, em reuniões, quando realmente há tantas coisas a serem feitas ao nosso redor, tantas pessoas a serem alcançadas. Então é um evangelho que não se limita às quatro paredes, mas que pode e deve ser feito como Jesus fez. Jesus foi aonde as pessoas estavam, ainda que Jesus nunca tenha obrigado ninguém a seguir. Mas voltemos então ao nosso tema, mudanças estruturais na igreja. Essa é a quarta mensagem sobre esse tema, e nós ainda vamos falar sobre fazendo discípulos. Essa é a terceira mensagem com esse tema. O nosso texto ainda é Marcos 3, agora 13 e 14. E a título de introdução, no domingo passado, nós vimos os 4 S, ou S, ou aquilo que é uma célula hoje. Primeiro, nós temos o encontro, o quebra-gelo, depois a exaltação, que é o louvor a Deus. 3, a edificação, aplicação do ensino bíblico. E 4, evangelismo, são estratégias e planos para alcançar outras pessoas. Nós dissemos que a partir de fevereiro, a célula deve ser da seguinte forma: primeiro, o encontro, compartilhamento da sua vida e ministério. Você vai compartilhar como foi a sua, naturalmente em pouquíssimas palavras, porque senão, e daí a importância de termos uma célula bem reduzida, para que haja oportunidade para isso. Você vai contar como você está naquele momento e como é que foi e vem sendo o seu ministério. Segundo, exaltação, louvor a Deus, é igual acontece nas células hoje. A edificação, o tempo é o mesmo, mas nesse tempo nós vamos estar aprendendo a ser discípulo, cada um aprendendo a ser discípulo do Senhor. Em quarto lugar, o evangelismo. Quando nós estivermos aprendendo a ser discípulos, nós não estaremos aprendendo a fazer discípulos. Em outras palavras, haverá reuniões em que nós vamos nos dedicar a uma coisa e haverá reuniões que vamos nos dedicar a outra. Ou seja, vamos nos dedicar ou a aprender a ser discípulo numa reunião, ou aprender a fazer discípulos nesta reunião. Uma coisa ou outra. Nós vimos que primeiro você deve ser discípulo, depois você deve fazer discípulos. Vimos que você deve participar do novo modelo de célula se você se identificar com essa visão que já mostramos. Ou seja, se você tem o alvo e o objetivo de fazer discípulos, primeiro ser discípulo e depois fazer discípulos. Isso não é só para quem quer entrar em células. Isso é o dever de todos nós, como vai ser visto novamente e você já tem visto. Então, se você tem essa visão, se você entende que é importante você ter um tempo para dizer como você está,
Se você acha importante ter um tempo para você compartilhar as experiências que você tem vivido no seu ministério, de ganhar pessoas para Jesus, de fazer discípulos, de discipular alguém. Segundo, louvor. Terceiro, se você quer aprender a ser discípulo. Quarto, se você quer aprender a fazer discípulos. Nós sabemos que ninguém nasce sabendo nada, mas queremos andar com você se você quer isso. Nós já dissemos que você não vai ser obrigado, ninguém vai ser coagido. Eu queria que todos vocês estivessem, e quero que vocês todos estejam, mas você não vai ser obrigado a fazer isso. Isso por razões que nós vamos ver mais no final. Já vimos que Jesus escolheu 12 homens com propósitos bem definidos. Vimos que o primeiro propósito foi para que esses homens estivessem com Ele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com Ele, diz o texto. Segundo propósito, para que eles fossem e fizessem discípulos. Escolheu 12, designando os apóstolos para que os enviasse a pregar. E o terceiro propósito, para que eles tivessem autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Escolheu 12, designando os apóstolos para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E Lucas 9:1 diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. No domingo passado, nós vimos novamente os dois primeiros propósitos. Primeiro propósito, Jesus escolheu 12 homens para que estivessem com Ele. Vimos também o segundo propósito. Jesus escolheu 12 homens para fazerem outros discípulos. Escolheu 12, designando os apóstolos para que os enviasse a pregar. Hoje, nós vamos nos deter apenas em um propósito, e é o segundo. Você vai dizer, mas já vimos isso no primeiro domingo que falou sobre, já vimos no segundo. Sim. Se você se lembrar, foi uma coisa muito corrida do domingo passado, e eu fiquei frustradíssimo. E então nós vamos nos deter no último ponto. Jesus escolheu 12 homens para fazerem outros discípulos. O texto diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que os enviasse a pregar. Talvez o nome apóstolo te assuste e você diga: eu não sou apóstolo. Eu também não. Não no sentido bíblico em que os 12 o foram. Eu creio que com os 12 jamais aconteceu depois, embora a Bíblia mencione que a igreja em Jerusalém tinha muitos apóstolos além dos 12, e a história da igreja fala de apóstolos que não os 12. Mas a palavra apóstolo significa alguém enviado por outrem com uma missão. E você há de convir que todos nós fomos e somos enviados de Jesus com uma missão. Essa missão não foi dada apenas aos 12. Jesus a deu aos 72 discípulos que ele teve também. Lucas 10 dá-nos conta de que depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Jesus reiterou essa missão aos seus discípulos antes de subir aos céus. Ele disse:
Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse texto nós vemos duas coisas. Primeiro, fazer discípulos implica em levar alguém a Jesus. Isso está mais claro no verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso acontece quando a pessoa crê em Jesus, ela então confessa publicamente a sua fé por meio do batismo, através da imersão nas águas, onde ela confessa dessa forma sua fé em Jesus. Mas o verso 20 fala do que deve ser feito com essa pessoa que creu em Jesus. O texto diz: ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então, o que é isso? É ensinar aquilo que nós aprendemos de alguém que nos ensinou, porque nos discipulou, porque nos instruiu, porque nos preparou para isso. Então significa passar adiante aquilo que alguém passou para nós e que aprendeu, em última análise, com o Senhor Jesus. Os primeiros a transmitirem as informações do que eles aprenderam com o Senhor Jesus foram os apóstolos. Mas de lá para cá, isso se multiplicou grandemente. Paulo fez discípulos e orientou os seus discípulos a fazerem outros discípulos. 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Nós podemos dizer que aqui nós temos uma definição clara do que é discipulado. Ele recomenda a Timóteo que ele se fortaleça em Cristo, porque só nele nós podemos fazer essa obra. E ele diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, aquilo que o apóstolo transmitiu a Timóteo, ele está dizendo para ele fazer a mesma coisa. Você vai confiar essas mesmas palavras a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então, Timóteo recebeu de Paulo, deveria transmitir o que ele havia recebido para homens fiéis e também capazes de ensinar outras pessoas. Isso implicaria que Timóteo teria que estar com essas pessoas, ministrar a elas para que elas fossem e fizessem o mesmo. O mesmo o quê? Que Paulo fez com Timóteo, que Timóteo faria com eles e eles com outros. Para fazer discípulos, você precisa ser primeiro discípulo. Isso é óbvio. Ninguém pode falar de algo que não seja experiência pessoal. Para ser discípulo, você precisa querer de fato. Nós já vimos isso. Primeiro, querer de fato. Segundo, negar-se a si mesmo. Terceiro, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir, ou melhor, acompanhar. Em outras palavras, se alguém quer vir comigo, e esse vir acompanhado significa, eu já disse na semana passada,
pisar onde Jesus pisou, fazer o que ele fez, andar como ele andou, viver como ele viveu. Então, se alguém quer, não é para todos, é para quem quer. O Evangelho é para todos? É. Mas depois tem uma triagem. Qual é essa triagem? É para quem quer. Está aberto a todos, mas é para quem quer. Por isso que Jesus nunca coagiu ninguém a aceitá-lo, ninguém a segui-lo, ninguém a obedeceu. Cada um teve a oportunidade. Eu nunca vi Jesus insistindo com ninguém para aceitá-lo, para segui-lo. Ele lançava a semente, ele lançava a palavra, ele dizia, se alguém quer. E não foi uma nem duas que ele disse isso. Nós temos outros textos que ele diz a mesma coisa. Então, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é negar a você a sua vontade, abrir mão da sua vontade. Tomar a sua cruz é morrer para a sua vida. Então você vai poder seguir Jesus. Ele não pretendia e nunca pretendeu que eu, ao segui-lo, vivesse a minha vida do meu jeito, fazendo os meus planos, tudo aquilo que eu idealizo. Não. Por isso que ele disse depois que para ser discípulo de Jesus você precisa perder a própria vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O que é a minha vida e a sua vida? É aquilo que eu quero fazer, são as minhas ideias, são os meus conceitos, são os meus planos, é aquilo que eu sou em mim mesmo. Uma das coisas que eu e você, se queremos seguir a Jesus, temos que aprender é que só um meio de ser cristão é você deixar que Ele seja Ele em sua vida. Eu não posso ser cristão. João escreveu que nós vivemos por meio dele. Então a única maneira de nós sermos cristãos é de deixar que Ele viva a sua vida em nós, ou vivermos por meio dele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a menos que eu abra a mão da minha vontade, dos meus planos, dos meus propósitos, eles podem ser muito bons, e depois depois que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que aprender a ouvi-lo, porque Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a minha mente, Ele vai falar ao meu coração, e Ele vai falar a mim para que eu compreenda o que Ele quer. Mas quase sempre a vontade dEle contraria a minha. Primeiro contraria porque Ele vai me contrariar para quebrar a minha vontade. Você não quebra a vontade de uma criança deixando ela fazer o que ela quer, mas simplesmente dizendo, olha, você não pode fazer isso. Então, se eu escolho seguir a Jesus, eu tenho que abrir mão da minha vontade para que a vontade dele seja feita. Isso vai implicar em sofrimento? Vai. Não tinha que ser assim. Qual é o sofrimento? É porque eu brigo, a minha vontade briga com a vontade de Deus. Se eu não brigar, se eu me entregar, não tem sofrimento. Todo sofrimento decorre disso. E Jesus deixou isso claro. Quando no Getsemane ele enfrentou o maior conflito que podemos dizer da sua vida, estava em pauta a vontade dele e a vontade do Pai. Ele sabia que tinha que ir para a cruz, ele sabia que tinha que morrer pelos nossos pecados. Ele disse isso muitas vezes, mas chegou o momento e ele teve pavor, ele teve medo. Por quê? Porque ele veio como homem. E ele disse,
Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Se é possível eu deixar de beber desse cálice, então faz isso. Agora ele diz também, mas se não, faça-se a tua vontade. E o que é que foi feito? A vontade do Pai. Ele viveu uma agonia até suar sangue. Mas depois que ele entendeu e, vamos dizer, depois que ele realmente ter exposto a sua vontade e o Pai ter deixado claro para ele, sem lhe dizer uma só palavra, que o que havia sido dito era para ser mantido, então ele saiu dali pronto para ir para a cruz. Mas houve conflito, houve dor. Seguir o Senhor não tem dor. A dor existe por causa da minha vontade, que entra em conflito com a vontade de Deus. Sempre haverá dor nessa situação. E eu tenho que estar disposto a isso. Para ser discípulo de Jesus, você não pode ter vergonha dele, nem das suas palavras. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, se eu quero ser discípulo, eu tenho que me posicionar como discípulo. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu tenho um modo de viver que é diferente de todas as demais pessoas que não têm o Senhor. Eu não tenho que ficar guerreando contra ninguém, mas eu tenho que ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E tenho que falar que eu sou dele. Tenho que testemunhar dele. E testemunhar dele não significa estar falando dele o tempo todo. Muitas vezes é melhor você não falar nada, desde que as pessoas vejam Cristo em você. Mas isso vai ter um custo. Haverá momentos que você vai ter que explicar por que você está tomando essa posição. E talvez seja a oportunidade de ouro para você compartilhar a sua fé. Para ser discípulo de Jesus, você precisa ser seu imitador. Também já lemos esse trecho, fala quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus teve uma atitude, e normalmente era uma atitude de quem serve. E ele disse: olha, eu não sou mestre. Se eu, sendo mestre e senhor, e com razão, porque eu sou mesmo, se eu, sendo o que eu sou, eu fiz, vocês não têm nenhuma razão para não fazer a mesma coisa, porque eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam a mesma coisa. Então, para ser discípulo de Jesus, eu e você precisamos ser imitadores de Jesus. Não se trata de ser aqueles imitadores que fazem de conta, mas alguém que está convicto de que essa é a maneira de se proceder. É uma escolha que eu e você fazemos de imitar a Jesus, não como papagaio, não como macaco de imitação, mas como alguém que tem consciência de que é isso que tem que ser feito. Paulo foi imitador de Jesus.
Ele disse: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Depois ele disse também, antes disso ele disse: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Passa outra aí, por favor. O texto é esse. Embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Olha, não é uma coisa fácil de dizer. Sejam meus imitadores. Dá para tremer nas bases, não dá? Eu e você sabemos o que implica em dizer algo semelhante. Mas será que eu e você não temos que dizer isso? Sim, temos que dizer. Ou então eu não sou discípulo de Jesus. Ou eu me disponho a dizer: sejam meus imitadores. Mas e se eu falhar? Quantas vezes eu não falho? Eu já disse para vocês, o problema não está em falhar. O problema está em falhar e não admitir que falhamos. Quando a gente falha, a gente pede perdão, a gente confessa que pecou, a gente confessa que errou, a gente confessa que não atingiu o alvo. O Senhor é glorificado e todos vão saber que o meu procedimento não foi o que devia ser, mas o Senhor continua sendo glorificado. Por quê? Porque eu confessei que a minha conduta deixou muito a desejar quanto àquilo que eu falo, quanto àquilo que a palavra de Deus diz. Dessa forma Deus é glorificado, mas significa que eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão cada vez que eu fizer algo que não devia ter feito. Conclusão: ao participar de uma célula, você deve querer viver como Jesus viveu. Você deve ser discípulo modelo. Você deve ser exemplo de integridade. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa inteira, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa de uma só palavra. Você deve ser assíduo. Não é, eu vou nessa reunião, passo não sei quantas sem ir, se der eu vou. Não. Você é exemplo. As pessoas estão olhando para você. Nós queremos que as pessoas que estejam em célula queiram ser modelo para as que vão chegar. Nós não queremos fazer discípulos iguais a uma igreja descompromissada, sem realmente levar a sério a sua vida com o Senhor. Por quê? Porque o crente novo, ele chega cheio de fogo, cheio de entusiasmo, está cansado da vida lá fora. Ele chega aqui e espera encontrar o que na realidade é o que Jesus ensina que ele pode encontrar. Mas ele começa a ver, fulano não é bem assim não. E fulano ia começar a ver que realmente existe uma diferença muito grande entre o que se fala e o que se vive. E qual é a tendência dele? É ser um crente chuchu igual você é. Se você é, eu não estou dizendo que você é, mas se você é, pode saber que se você estiver numa célula e não tiver compromisso com a célula, você vai fazer como disse Jesus. Jesus disse que os fariseus, eles rodeavam céus e mar para fazer um discípulo, e depois faziam esses discípulos 2 vezes
mais dignos do inferno do que eles mesmos. São palavras do Senhor Jesus. Então, é melhor não fazer discípulos. Agora, isso vai exigir que eu e você andemos com o pé no chinelo. Não como alguém que vai viver sob tensão o tempo todo, nada disso. Isso vai exigir de você vida de oração, leitura diária da palavra, para você realmente receber ajuda através da palavra e da oração. Então, exemplo de assiduidade, exemplo de pontualidade. Se você acha que eu tenho facilidade, eu tenho a maior dificuldade com essa área. É uma área que eu me policio e muitas vezes já falei, mas eu tenho que me empenhar e me empenho ao máximo. Então, é algo que eu e você temos que nos empenhar. Eu sei que às vezes o problema na família é complicado, um está pronto e o outro não está. E às vezes a gente tem, eu nunca optei por isso não, mas aliás uma vez eu acho que eu já fiz isso, mas depois não deu muito certo. Você sai e deixa todo mundo para trás. Depois você não fica em paz, é um negócio muito complicado. Mas não é difícil, não é fácil sair com a família toda, na hora, no horário, e chegar no horário. Mas é algo que nós temos que trabalhar para que todos cheguemos à hora, sejamos fiéis nos compromissos, porque está em jogo vamos dizer, sim, a nossa palavra, está em jogo o nosso testemunho e o nome de Jesus. É por isso que quando eu chego atrasado, eu tenho que me justificar. Olha, aconteceu isso, eu pisei na bola, ou eu dei bobeira, ou eu realmente não tive como, porque deu um nó no trânsito e ninguém andava para lugar nenhum e pronto, não deu para sair. Tudo bem, mas você vai ter que explicar. Eu não tenho satisfação de dar a ninguém, então não venha para a cela, por favor. Uma das coisas que Jesus ensinou para a gente é ser humilde. E se as pessoas não gostam de se explicar, falta humildade. Então, integridade, assiduidade, comprometimento, compromisso. Hoje eu não pude ir porque surgiu um compromisso. Lá em casa a gente faz o seguinte: se tiver um aniversário e eu tiver um compromisso, então o aniversário é transferido para outro dia e eu vou ter um compromisso. Dia de célula protótipo. Quando cair o aniversário, se quiser que eu vou no aniversário, eu vou depois da célula protótipo. Aniversário da minha família. Agora, normalmente, na minha casa, nem se comemora, seja meu, seja de quem for. Agora, é uma questão de visão, entendimento, e se você não prioriza o que tem que ser priorizado, eu não vou dizer que em caso de morte, em caso de uma enfermidade grave, uma coisa que foge ao controle, tudo bem, mas você vai se explicar. Mas a gente não deve colocar qualquer compromisso. Se você quer estar numa célula, você tem que ter compromisso com a célula. Eu vou perder, perca. Jesus diz que quem perde ganha no reino de Deus. Se você quer ganhar no reino de Deus, você tem que estar pronto a perder as coisas que ninguém quer perder. Ao participar de uma célula, você deve tornar-se um exemplo de compromisso com a sua célula. Já faz muito tempo que vocês viram o pacto das células. Eles dizem muita coisa com relação a um compromisso, com os cultos de celebração. Eu vou hoje, só vou de manhã. Não vou à noite. Falar nisso, à noite é uma mensagem para mim e para você. Você não pode perder a mensagem de hoje à noite, viu?
Ah, eu já fui de manhã, eu estou muito cansado. Se você não sabe, a Bíblia diz que o seu descanso é aqui. O seu descanso é na presença de Deus. Se você não estiver aqui, você vai ficar cansado, vai ficar frustrado. A palavra de Deus diz: esse é o vosso descanso, mas vocês não quiseram. E o Senhor disse que eu e você devemos nos deleitar nele. No dia que Ele separou para esse fim, nós devemos nos deleitar nele, porque esse é o nosso descanso. Está lá no final do capítulo 58 de Isaías. Então, você deve ter compromisso com a sua célula, compromisso com os cultos de celebração, com a palavra de Deus. Você tem que ter tempo para ler a palavra de Deus. Senão, eu aconselho você, se você não puder separar, nem que seja um tempinho pequeno para ler a palavra de Deus diariamente, eu creio que você vai ser um péssimo exemplo. Você tem que ter vida de oração. Se você não pode orar 1 hora, 1h30, se você não pode orar meia hora, 1h15, mas por favor, ore todo dia. Tenha um tempo para abrir o seu coração para Deus. Você tem que ter compromisso com uma vida de santidade. Sede santos porque eu sou santo. E você deve ter compromisso com uma vida de pureza. É fácil? Não é fácil. Eu clamo dia e noite: Senhor, não me deixes pecar. Senhor, não me deixes cair em tentação. Eu peço isso ao Senhor de manhã, eu peço isso ao Senhor de noite e durante o dia também. E também quando eu me deparo com situações que eu preciso clamar a Deus. É fácil? Não, mas eu tenho que ter um compromisso, é uma escolha. Agora você vai dizer: bom, então eu não quero. Tudo bem, é uma escolha que você tem, é uma escolha que você faz. Agora eu quero dizer para você que ser cristão é ser tudo isso. Não estou dizendo nada diferente do que todo cristão tem que ser. Esse não é o dever de só quem está em célula, é uma elite. Não, isso é de todo mundo, a menos que você não seja cristão. E não é uma coisa imposta. O meu dever é pregar, é mostrar a você o que você deve fazer. Agora, eu não posso obrigar você. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga. Não tem outro jeito. Porque se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida, você vai ganhar. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor. Deus, tu sabes que é com temor e tremor que eu trouxe essa palavra. E a trouxe confiado unicamente em Ti. E porque eu estou certo de que isso e esta é a verdade. Eu não creio que possamos pensar em ser cristãos de nenhuma outra forma, senão esta. Ah, Deus, dá-nos corações quebrantados, que ninguém entenda essa palavra como algo imposto, porque o Senhor não quer nada imposto. Se nós não nos deixarmos convencer pelo Teu Espírito, e se não é Ele a convencermos, não serei eu a convencer ninguém. Então, que nos convença o Teu Espírito, que Ele trate conosco e fale conosco, e nos leve a desejar aquilo que o Senhor tem querido e planejado para nós. Dá-nos corações quebrantados, dóceis, maleáveis, sensíveis ao Teu Espírito.
Eu te peço que o Senhor nos ajude e tenhas de nós misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.